Fala, minha diretoria, bom dia. Bom, polêmica do futebol brasileiro voltando, com chiliques de alguns jornalistas, com um aval de outros, etc, etc, mas na maioria dos casos as pessoas estão dizendo que é uma irresponsabilidade, um absurdo, etc, etc. Bom, a CBF criou um protocolo e esse protocolo foi levado ao Ministério da Saúde e eles vão tomar as decisões e já sinalizaram dizendo, olha, tem algumas questões que vocês não podem passar por cima de cada estado, nós temos que ver esse negócio aí do teste, como é que vai ser, enfim, eles fizeram algumas ponderações, mas não se colocaram contra. Eu quero separar esse tema em 3 tópicos para que a gente compreenda a coisa de uma maneira um pouco mais clara. Primeiro, critérios técnicos. Isso quer dizer o seguinte, se todos nós, e eu me incluo, especialmente a jornalista Ayada Canhota, fez um puta escarcéu dizendo, não, o presidente da República não pode se opor ao Ministério da Saúde, a um ministro técnico e à OMS, porque eles têm orientação técnica para dizer o que fazer, o presidente não pode achar que tem que ser diferente. Nós temos que confiar na decisão técnica dessas pessoas. Certo? Certo. Concordo, todos nós concordamos. Acho que nessa poucas pessoas ficaram ali do lado do presidente, etc, etc. Passadas algumas semanas, nós temos um cenário onde 100 médicos, infectologistas e profissionais da área da saúde foram chamados pela CBF para gerenciar e para criar uma proposta para a volta do futebol. E isso é enviado para o Ministério da Saúde, onde outras pessoas muito mais responsáveis do que qualquer um de nós por saber se isso é possível ou não, respondendo dizendo que pode ser sim, desde que seja assim, 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 assim. Neste momento, as mesmas pessoas que na época fizeram um escândalo contra uma decisão equivocadíssima do presidente da República, indo contra uma orientação técnica. Neste momento, essas mesmas pessoas estão indo contra e fazendo escândalo contra as orientações técnicas. Por quê? Desculpa, agora todo jornalista, não, é um absurdo, porque não, você não sabe se é um absurdo. Afinal de contas, nós todos defendemos que essa decisão é técnica. Então, se 100 médicos foram chamados pela CBF para fazer essa proposta, para escrever este projeto, e mandar para outro grupo também qualificado resolver se pode ou não, não há nenhum absurdo nisso. Há uma decisão técnica. Respeitemos, né? Por coerência, não é por lado ou por achar isso ou aquilo, mas por coerência a tudo que a gente fez até hoje, nós temos que respeitar as decisões técnicas. Eu imagino que na faculdade de jornalismo, não diferente da minha, ninguém ensinou infectologia para você. Então eu acredito que a gente deve pelo minimamente ser coerente. Segundo ponto. O futebol não é a mesma coisa das outras profissões. Aí você vai falar assim, poxa, o Pedrinho, por exemplo, meu amigo Pedrinho, estava fazendo uma live um dia e falou, não, mas não pode voltar o futebol e não voltar a padaria do seu Zé, né? Porque, mais ou menos, pelo seguinte, já há uma discussão muito grande mundialmente, e claro que o Brasil vai ser por último, mas já existe uma discussão grande que é o seguinte, a pandemia gera isso, o vírus gera aquilo, tal, não sei o quê. O que gera as pessoas em casa? Gera desemprego, economia e tal. O que gera para as pessoas, na cabeça das pessoas? O que está acontecendo com a vida das pessoas? E essa discussão já está tomando uma proporção grande e chegando à conclusão que é muito difícil para o ser humano conseguir manter a vida dele no mesmo padrão, no mesmo ritmo, ou sem criar problemas psicológicos, se você tirar desse cara 100% do entretenimento dele, ou seja, a vida dele se torna apenas preocupação e nada para fazer. Você não pode fazer isso com o cara porque é extremamente importante para o psicológico do ser humano ter essa distração. É indiscutível que o futebol é a coisa mais importante entre as supérfluas do mundo. Não existe absolutamente nada no mundo que você possa que você possa unificar o planeta como o futebol. É a única linguagem universal, é a única coisa que fez o planeta inteiro pensar e gostar da mesma coisa. Então, o futebol ele tem uma importância diferente das outras coisas. Por que no caso do futebol voltar, tem uma dose de... Porque o futebol voltando, em tese, ele devolve às pessoas, ou a maior parte das pessoas, ou pelo menos a decisão que atinge mais pessoas possível, que você dá a essas pessoas uma razão que não seja apenas se preocupar com o problema. Ou seja, tem o jogo, tem a discussão, tem o replay, tem a mesa redonda, tem o pós-jogo, enfim. Você dá ao mundo, né, a possibilidade de uma outra atração que não seja só o problema. Então tem uma dose aí também de falar, não, peraí, não vamos tratar o futebol como a abertura do shopping, é diferente. O futebol atinge as pessoas e ocupa a cabeça das pessoas. Nesse sentido, a gente sabe que o futebol é extremamente importante. As pessoas que não sabem, desculpa contar, mas o futebol é a coisa mais importante do mundo entre as que não importam. Então tem este lado, que eu não estou entrando no mérito se você concorda ou não, mas existe essa discussão. E o terceiro e o mais importante dos tópicos
que a gente deve prestar muita atenção. Neste momento, o presidente da República tem 250 pedidos de impeachment, está fazendo merda atrás de merda, perdeu o apoio popular. Nesse momento, o governador do Rio de Janeiro está sendo extremamente acusado aí de diversos superfaturamento, desvio, enfim, está sendo acusado de uma série de coisas que não foram provadas ainda, mas está sendo acusado de uma série de coisas. O Dória está no meio de um furacão do caralho, né? E essas são as três principais lideranças do país: o governador do Rio, de São Paulo e o presidente da República. É evidente que neste momento é muito interessante para esses caras que o futebol volte a tomar a atenção do povo brasileiro. Então vamos ter cuidado com as três coisas, vamos ter os três caminhos. Primeiro, coerência na questão técnica. Segundo, compreensão de que o futebol não é um negócio qualquer, ou seja, tem uma diferença de tratamento. E terceiro, cuidado para que isso não seja apenas uma forma dos nossos governantes, filhos da puta, como sempre, falar, não, mete o futebol aí, meu irmão, e foda-se, né? Deixa esses caras pensar em futebol para ver se esquecem um pouco a gente. Ocupa o noticiário, a gente sabe como é que funciona, etc, etc. Então, queria separar nesses três pontos e deixar aqui o que eu acho disso. Aí você vai perguntar, mas claramente, Rica, você é a favor ou contra a volta? Vou voltar ao tópico número 1. Essa é uma decisão técnica. Se os médicos, se as pessoas responsáveis entenderem que há segurança para isso, sou completamente a favor pelo segundo tópico, porque eu acho que o futebol é o principal entretenimento do planeta e a gente pode se beneficiar com isso, e isso pode estar dentro de um cuidado específico. Eu não sei dizer se esse cuidado é possível. Se os médicos disserem, eu sou evidentemente a favor da volta do futebol. Não vou entrar nessa discussão contraditória. Toda vez que você vê um jornalista hoje que diz é um absurdo, é certo ou errado, questione ele sobre isso. Fala, mas vem cá, não era você que dizia que essa decisão tem que ser técnica? Por que agora você, como jornalista, acha que pode ter essa decisão diante de minimamente 100 profissionais da saúde envolvidos na proposta da CBF? Qual é a lógica?